Olá, minha gente! Continuaremos estudando a tipologia textual do texto injuntivo. Tipologia textual, texto injuntivo, que é um tipo de texto que pode ser chamado de quê também, além de injuntivo? Pode ser chamado de instrucional, que é aquele texto que nos instrui a fazer algo, por isso que é injuntivo ou instrucional. Injuntivo vem de injunção. Injunção quer dizer fazer algo também. Não se esqueçam disso, certo? Nós temos várias tipologias textuais. Para esta PC desta quinzena, a gente vai estudar o texto injuntivo e qual a função dele e como ele se constrói também, né? Qual a estrutura dele. Então, a função dele é qual? É nos fazer, né? Nos fazer algo para a gente reforçar, certo? Vocês se lembram, né, desse livrinho aqui, ó, que é um livro repleto de texto injuntivo, porque é um livro que nos ensina, nos faz fazer mágica. Eu estou aqui vestida de mágica, ó, cartola, capa, minha gravata que tá meio torta, mas tudo bem, a cartola que é grande na minha cabeça, mas tudo bem. A mágica de agora, eu farei mais uma mágica para vocês. Chama-se vidro sedento. Vidro sedento. Eu vou tirar aqui a cartola para ficar mais fácil. Tá caindo na minha cabeça, tá larga na minha cabeça. Vou tirar as luvas porque eu vou mexer com coisas que tem cor. Então, vamos ver o que nós precisaremos. Você vai precisar um prato. Deixa eu pegar aqui, ó. Já deixei mais perto, ó. Um prato comum. Peguei aqui na minha casa um prato comum. Uma jarra com água, eu não peguei uma jarra, eu peguei um copo e coloquei água. Tem água aqui dentro, ó. Tá? É água normal, só que a xícara é amarela. Na verdade, é uma xícara, né? Então, assim, para vocês verem que eu posso trocar algumas coisas e funcionará da mesma forma. Então, o texto injuntivo, ele nos leva a fazer algo, mas a gente até pode dar uma alteradinha em alguma coisa que não vai fazer assim tanta diferença. Eu troquei, eu até tinha jarra aqui em casa, eu tenho, né? Eu tinha, não, tenho no tempo presente, não no tempo pretérito, no tempo presente, eu tenho jarra. Mas eu preferi pegar essa xícara para mostrar para vocês que não necessariamente precisa de uma jarra. Coloquei uma água aqui dentro, é água mesmo, certo? Corante alimentício, eu tinha corante aqui em casa. Não é regra, não precisa do corante para essa mágica, mas é que a plateia verá melhor. Como vocês são minha plateia, encontrei esse corante aqui em casa, corante alimentício de bolo. Esse daqui, até por isso eu tirei as luvas, porque é azul, pode ser que manche. Aí nós precisamos de uma colher, eu peguei essa colher, pode ser qualquer uma que vocês têm aí. Uma vela pequena. Gente, eu procurei uma vela aqui em casa normal, pode ser uma vela, já gastou metade da vela, já gastou um pedaço da vela, tudo bem. Mas eu não tinha, eu achei essa vela aqui, que é aquelas velinhas que coloca que tem cheiro, mas é uma vela. Então vamos ver se funcionará, certo? E um copo. E também peguei aqui um copo qualquer em casa. Peguei esse transparente porque para vocês verem a mágica. Vou abaixar aqui, tá? Vou abaixar para vocês verem a mágica, certo? Deixa eu colocar aqui, puxar a luz certinho, acho que consegue ver. Ó, eu tô aqui com o texto que eu vou ler para vocês, tá? Este é um truque muito divertido, chama-se vidro sedento. Este é um truque muito divertido, em que o copo parece beber todo o líquido de um prato. Comece colocando um pouco de água em um prato raso. Ó. Comece. Lembra da ordem? Ó, tá dando uma ordem. Coloque. Ó, eu coloquei um pouco de água aqui no prato. Coloque. Ó, coloque. Comece colocando um pouco de água em um prato raso. Comece. Ordem, né? Colocando, comece. Adicione. Verbo no imperativo. Lembra do verbo no imperativo? Ordem. Que é muito comum o imperativo e o infinitivo no texto injuntivo. Nesse livro, eles preferem o imperativo, ordem. Coloque, adicione umas gotas, adicione algumas gotas de corante alimentício à água. Isso fará com que o público veja com mais facilidade o que está acontecendo. Coloquei o corante aqui,
tá? Eu vou misturar. Ó, misturei. Misturei, tá, gente? Dá pra ver que tá azulzinho aqui, não dá? Pra ver que tá azulzinho? Bem azul, vocês perceberam? Certo? Agora aqui, vocês desculpem meu barulho aí, porque eu vou precisar acender essa vela, certo? Então eu preciso de um fósforo. Eu deixei o fósforo por aqui, só um minutinho, que o fósforo desapareceu. Achei o fósforo. Fiz uma mágica do fósforo aparecer. O fósforo. É bom se vocês forem fazer essa mágica em casa, pede ajuda para um adulto, tá? Por causa do fósforo, né, gente? Vocês ainda são pequenos se forem fazer essa mágica em casa. Eu uso tanta máscara, todo mundo usa tanta máscara que tô falando de máscara. Nós acenderemos. Pode pegar outra vela comum, a vela que já usou. Ó, eu apaguei para não ter perigo. Aí, ó, ele diz assim pra gente, ó. Misture o corante alimentício na água até que ela fique uniformemente colorida. Uniformemente quer dizer todo, já misturei, ó. Misture, ordem, misture, verbo no imperativo. Coloque uma pequena vela no meio, coloque, verbo no imperativo. Do prato peça para um adulto acendê-la. Eu sou adulto, então acendi sozinha, tá? Vocês peçam. Agora vem a parte divertida. Com cuidado, coloque. Lembra da ordem no verbo no imperativo? Coloque. Verbo no imperativo, ó. Coloque o copo virado de boca para baixo sobre a vela. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos ver se a nossa mágica vai dar certo? Falar nossa, porque vocês estão fazendo parte também, né? Vamos ver se o copo é sedento mesmo? Olha o que está acontecendo. O copo está bebendo toda a água. Vocês observaram? Olha só, vou colocar mais perto para vocês, ó. Ó, o copo bebeu praticamente toda a água. Tá vendo? Ó, o copo bebeu praticamente toda a água. E ele, ó, vocês estão vendo? Consegue ver? Viu? Imediatamente ele sugará toda a água, bebendo todo o líquido do prato. Ó, o prato tá quase vazio, ó. Estão observando, ó? Ó, aí o fogo apagou, que a minha vela, né, vocês viram, né, que a minha vela não é lá essas coisas. Então, a mágica deu certo. Ó, aí eu vou tirar para vocês verem. Ó, a água voltou. Vocês observaram? Então, assim, é claro que tem uma explicação científica, a professora de ciências pode, o professor de ciências de vocês, a professora de ciências pode explicar até melhor. Então, aqui, vocês perceberam que para fazer essa mágica... Opa, desculpa-me, tá, gente? Não sou profissional, não sou youtuber, eu sou professora. Mas a gente vai, né? Que eu preciso mexer a câmera para vocês olharem as mágicas. Então, assim, vocês observaram que eu li aqui essa mágica, vidro sedento. Ela é um verbo, ela tá repleta de verbo no imperativo, repleta de ordem. E é um texto injuntivo com verbo no imperativo, que é um texto que nos leva a fazer algo. Ele me levou a fazer o quê? Me levou a fazer essa mágica, certo? Outro detalhe, o verbo no imperativo, ele não admite primeira pessoa, ele não admite eu, ele não admite primeira pessoa do singular. Por quê? Por uma lógica, eu não posso dar ordem para mim mesma. Impossível dar ordem para mim mesma. Eu vou colocar na PC algumas conjugações de verbos no imperativo. E outra coisa, verbo no imperativo não tem pretérito e futuro. O verbo no imperativo, ele tá sempre no presente. Você dá ordem para a pessoa, né, no presente. Você dá ordem no presente. Aqui, na hora que eu vou ler o texto para produzir a minha mágica, eu tô fazendo ali naquele instante, naquele momento, é presente, certo? Eu vou colocar na PC para vocês entenderem assim um pouco melhor, ok? Lembrando que imperativo é verbo que indica ordem, injuntivo ou instrucional é a tipologia do texto, certo? Aí, além de textos que nos levam a fazer mágica, o texto injuntivo também pode ser, por exemplo, esses dias eu dei um problema sério no pescoço, eu fiquei assim travada. Aí eu fui ao médico, ele me passou esse remédio aqui. E aqui nesse remédio tem uma bula. Ó,
tem uma bula. A bula de remédio também é um exemplo de texto injuntivo. Se nós lermos, ele nos leva a fazer algo, certo? O médico me ensinou a usar o remédio adequadamente, então, na verdade, eu não li a bula do remédio. Nessa bula do remédio, pode ser que o verbo esteja no imperativo ou pode ser que esteja no infinitivo. Infinitivo quando termina em ar, ir ou or. Que também pode aparecer no texto injuntivo, como eu comentei com vocês. Então, assim, a bula de remédio, ela tem um local aqui que até coloca pra gente modo, né, maneira de usar, como deve ser usada. Só para mostrar para vocês que é um exemplo de texto injuntivo. Nos faz fazer algo, certo? Outro exemplo de texto injuntivo, eu peguei aqui para vocês, ó, uma caixa aqui do celular, encontrei uma caixa de celular aqui em casa. Aí eu vi que aqui, ó, na caixa do celular tem esse daqui, ó. Tá vendo? É um manual de instrução, que até ensina a colocar o cartão, ensina como carregar o celular. Esse aqui, o manual de instrução, de qualquer manual de instrução, é um exemplo de texto injuntivo também. É um texto instrucional, te ensina a fazer algo. Eu li, tem uma predominância do verbo no imperativo, impera. Infinitivo tem, mas é mais imperativo. Mas, ó, vamos começar. Saiba como começar e onde encontrar mais informações sobre o seu telefone e seus excelentes recursos. Até aqui tem bastante infinitivo, ó, começar, começar, encontrar. Só que depois começa bastante o imperativo, quer ver? Coloque os cartões, ó, imperativo, ó, coloque, te dá ordem. Seu telefone suporta uso de 2 chips. Cuidado, certifique-se de usar o chip do tamanho correto e não o corte. São aqui o manual de instrução para como colocar o chip, como carregar o celular. Aí também tem dentro do celular, tem as instruções para usar o próprio celular e tem esse daqui também. Outro texto instrucional são as receitas. É receita de bolo, qualquer receita te leva a fazer algo. Então aqui, eu trouxe aqui para vocês, ó, aqui é leite, tá? Leite. Eu peguei aqui um copo, coloquei leite, derrubei leite aqui, tá, gente? Faz parte da nossa aula. Ó, eu peguei aqui um copo, coloquei um pouco de leite, eu vou até colocar um pouco mais. Vou chegar um pouco mais de leite, ó. Um pouco mais de leite, certo? Coloquei aqui um copo de leite. E aqui, eu vou pegar para vocês, ó. Esse aqui é um achocolatado em pó, não sei se vocês conhecem. Esse achocolatado em pó chama Alpino, é muito bom. Aí eu vou pegar aqui, passar aqui no guardanapo. Tem um guardanapinho limpo aqui, tá? Eu vou pegar aqui uma colher e 2 colheres desse achocolatado Alpino, certo? Ó, e eu vou mexer. Ó, é uma receita. Um copo de leite pode ser frio ou pode ser morno. Esse meu aqui tá morno, eu estou gravando esse vídeo num dia frio, então tá morno. 2 colheres de chocolate achocolatado Alpino, no caso, pro tanto de leite que eu coloquei 2 colheres. Mexa. E aqui também eu produzi para vocês um texto injuntivo. Tá muito bom. Muito bom mesmo. E tá frio esse chocolatezinho quente, beleza. Outro exemplo de texto injuntivo. Deu para entender um pouco mais o texto injuntivo, certo? Então, assim, é tudo que nos faz. Texto injuntivo é aquele texto que nos leva a fazer algo. Deixa eu comentar um pouquinho com vocês. É muito comum vestibular, concurso, cair texto prescritivo. Prescritivo, tá? O texto prescritivo, ele tem gente que confunde com o injuntivo. Vou tentar apagar, mas esse meu quadro não sei se ajuda muito, mas a gente tenta, né?
A gente tem também o texto prescritivo. É assim. Prescritivo. Tem muita gente que confunde texto injuntivo ou texto instrucional, que é a mesma coisa, com texto prescritivo. O texto prescritivo, ele prescreve algo. Qual que é a diferença? O texto prescritivo, ele também nos leva a fazer algo. Aí tem gente que confunde com injuntivo por isso. Só que o texto prescritivo, ele nos leva a fazer algo e nos leva a fazer algo que a gente não pode mudar nada. Não posso. Não posso mudar de jeito nenhum. Por exemplo, da mágica, eu troquei a jarra e peguei um copo. Deu certo, né? Algumas coisas até que dão certo. Colocar o açúcar primeiro na vasilha ao invés do trigo. Pode ser que seu bolo nem fique tão fofo ou aconteça ali alguma coisa, mas vai sair o bolo. Aqui no texto prescritivo, não. O texto prescritivo, ele também faz com que a gente faça algo, desenvolva algo, mas a gente não pode mudar nada. Por exemplo, o texto prescritivo, uma lei. Eu não posso mudar uma lei, senão eu posso até ser presa. Né? Você pega os advogados leem muitas leis. Nós temos que cumprir as leis, mas os advogados, por exemplo, têm livros com leis e tal. Ninguém pode mudar uma lei. A lei é um exemplo de texto prescritivo. Carteira de motorista. Vocês devem ter alguém na família de vocês, a mãe, o pai, tio, tia, que já tirou carteira, por exemplo, de motorista. Para a gente tirar a carteira de motorista, nós temos que fazer uma prova oral, uma prova escrita, oral, né, na oralidade, uma prova escrita lá no Detran. Antes de fazer a prova prática de moto e de carro, tem a prova escrita. E para a gente fazer essa prova escrita, a gente lê as leis de trânsito. As leis de trânsito, a gente recebe um manual para a gente aprender as leis de trânsito, que envolve várias coisas, placa, velocidade, um monte de coisas. Esse manual que nós lemos para poder fazer a prova do Detran, as leis de trânsito no geral, é um exemplo de texto prescritivo. Eu vou ter que seguir, eu vou ter que cumprir, eu vou ter que fazer e eu não posso mudar nada. Eu não posso, eu vou dar um jeitinho, como acontece com o texto injuntivo. O texto injuntivo ou o texto instrucional, que é a mesma coisa, eu posso dar uma mudadinha, assim, alguma coisa, né? Quantas vezes a gente já não recebeu uma receita de bolo que a gente coloca algumas coisinhas ali a mais, a gente acrescenta, ou a gente troca algum produto, ou por a gente não ter, ou porque a gente não pode. O texto injuntivo nos dá esse direito. Pode, ele é um texto que faz com que a gente desenvolva algo, mas ele me dá essa liberdade. O prescritivo, não. Então, assim, se eu vou para um vestibular, se eu vou para um Enem, eles colocam um texto de uma lei. Aí eles falam, é um texto injuntivo. Não, é um texto prescritivo. Eles colocam lá um pedaço de alguma coisa do trânsito, de uma lei de trânsito, né? É um texto injuntivo. Não, é um texto prescritivo. Os dois são muito parecidos, os dois trazem verbos no imperativo, eles nos dão ordem, ou se não, o verbo no infinitivo também trazendo esse conceito de fazer algo, porém, um pode ser até alterado, agora esse daqui jamais. Essa é a diferença do injuntivo para o prescritivo, e cai assim muitíssimo em vestibular, em concurso, cai muitíssimo assim em Enem, muito, muito, muito mesmo. Que são as tipologias textuais. A gente tem que entender as tipologias textuais, certo? É importantíssimo, importantíssimo, narração, descrição, inclusive falando da receita e até mesmo da mágica, se vocês observarem. A gente tem muita descrição na receita, mesmo na mágica, né? Quando diz assim para usar quando eu falei usar 2 colheres de achocolatado, né? 1 copo de leite, tem descrição. Aqui, usar água, usar corante na mágica. Só que até tem descrição, mas tem uma predominância, é um texto que nos leva a fazer alguma coisa. Então, é um texto injuntivo, a gente tem que se preocupar com o que predomina, com o que está mais forte. E não é a descrição que é a importância maior dele, é a necessidade de usá-lo para a gente desenvolver algo. E assim, não fiquem com dúvida na diferença do prescritivo para o
injuntivo, tá? Vocês viram que durante aqui o processo, eu até mudei algumas coisas, porque eu não tinha isso, eu não tinha aquilo na hora do injuntivo, certo? Eu não tenho aqui em casa nenhum texto com leis e nem tenho mais o meu manual de trânsito de quando eu tirei carteira de motorista, porque tem muitos e muitos anos que eu tirei a CNH. Eu não tenho mais. Senão eu mostraria para vocês um exemplo mais assim prático, mas acredito que deu para entender um pouquinho, né? E qualquer dúvida, vocês me questionem, também colocarei o conteúdo lá na PC, certo? Desculpe-me aí a câmera, alguma coisa, porque realmente não sou youtuber, né, gente? Eu sou professora. A gente vai fazendo assim porque fica mais fácil. É como se eu estivesse dando aula para vocês na sala. A ideia é essa mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou mandar algumas mágicas aí, se alguém quiser fazer mágicas diferentes. Eu não sou muito boa com mágicas, não, mas eu gosto bastante. Eu vou mandar algumas cópias desse meu livro aqui para vocês. Beijo para vocês. Todo o conteúdo vai na PC, texto injuntivo ou instrucional, vai na PC verbo no imperativo e vai na PC texto prescritivo e vai umas atividades bem facinhas. Mas se tiver dúvidas, chama a mágica aqui que eu faço uma mágica. Certo? Beijo para vocês, tá? Qualquer dúvida, dá um grito.